Roma não foi apenas um império. Foi uma máquina de guerra que dominou o mundo conhecido por mais de 1000 anos. Foi uma civilização capaz de construir estradas que ainda existem, leis que ainda influenciam tribunais modernos e monumentos que desafiam o tempo. Mas também foi um império construído sobre sangue, traição e ambição descontrolada. Como uma pequena cidade às margens do rio Tibre conseguiu dominar 3 continentes, como generais se tornaram deuses, e como a maior potência da antiguidade simplesmente caiu. De lendas envolvendo Rômulo até a queda do último imperador, Rômulo Augustulo, a história de Roma é uma sequência brutal de conquistas, guerras civis, traições políticas e transformações que moldaram o mundo moderno. Hoje você vai entender não apenas como Roma se tornou gigante, mas por que nenhum império é eterno. Porque Roma não caiu por acaso, ela colapsou por dentro. E a pergunta que fica é: se aconteceu com Roma, poderia acontecer novamente? Roma não começou como um império. Roma começou como medo, guerra e ambição. Segundo a tradição, a cidade foi fundada em 753 a.C. por Rômulo, após matar seu próprio irmão, Remo. Um início marcado por sangue, um presságio do que Roma se tornaria, uma civilização construída pela espada. Mas o mito é apenas o começo. Nos primeiros séculos, Roma foi uma monarquia, governada por reis, muitos deles de origem etrusca. Esse período terminou quando o último rei, Tarquínio, o Soberbo, foi expulso. Em seu lugar surgiu algo revolucionário para a época: a República. A República Romana não era uma democracia moderna. O poder estava nas mãos do Senado, dominado por patrícios, a elite aristocrática. Ainda assim, era um sistema sofisticado, baseado em leis, magistraturas e equilíbrio de poder. Roma começou então sua expansão. Primeiro, dominou a Península Itálica. Depois, enfrentou sua grande rival, Cartago. As guerras púnicas mudaram a história do mundo. Do outro lado estava Aníbal Barca, o general que atravessou os Alpes com elefantes e quase destruiu Roma. Durante anos, o medo pairou sobre a República. Mas Roma não recuava. Sob o comando de Cipião Africano, os romanos levaram a guerra até o território inimigo. Cartago foi destruída. Roma se tornou a maior potência do Mediterrâneo. Vitória externa, instabilidade interna. A expansão trouxe riqueza e desigualdade. Escravos inundaram a economia. Pequenos proprietários perderam suas terras. A tensão social explodiu. Generais começaram a acumular poder pessoal. Soldados passaram a ser leais a seus comandantes e não ao Senado. É nesse cenário que surge Júlio César. Brilhante, carismático, estrategista. Conquistou a Gália, acumulou prestígio e atravessou o Rubicão, um ato de rebelião contra a própria República. Roma entrou em guerra civil. César venceu, tornou-se ditador vitalício. Para alguns, um reformador necessário, para outros, uma ameaça à liberdade romana. Em 44 a.C., foi assassinado no Senado. Mas sua morte não salvou a República. O poder foi disputado até que seu herdeiro adotivo, Augusto, consolidou-se como o primeiro imperador. Nascia o Império Romano. Sob Augusto e seus sucessores, Roma atingiu seu auge. Estradas cortavam continentes, aquedutos levavam água às cidades. O direito romano estruturava a administração. O exército mantinha a ordem. No século II d.C., sob imperadores como Marco Aurélio, Roma dominava territórios da Britânia ao Oriente Médio. Era o maior império do mundo antigo. Mas nenhum império é eterno. Crises econômicas, corrupção política, inflação, instabilidade militar. Imperadores eram proclamados e assassinados em sequência. O exército passou a decidir quem governava. As fronteiras começaram a ruir. Povos germânicos pressionavam o império. Em 476 d.C., o último imperador do Ocidente,
Rômulo Augustulo foi deposto. O Império Romano do Ocidente caiu. Mas Roma não desapareceu. O Império Romano do Oriente, que chamamos de Império Bizantino, sobreviveu por quase 1000 anos após isso. Sua capital, Constantinopla, manteve viva a herança romana. Roma caiu politicamente, mas culturalmente nunca deixou de existir. Seu direito influencia sistemas jurídicos até hoje. Seu idioma originou as línguas latinas. Sua engenharia inspira cidades modernas. Sua história continua sendo estudada como exemplo de poder, ambição e fragilidade. Roma nos ensina uma verdade desconfortável. Nenhuma potência é invencível, nenhum sistema é permanente, e todo império carrega dentro de si as sementes da própria queda.